Olá! Estamos aqui mais uma vez e hoje tenho o prazer, a alegria, a honra de receber a Samira Barcelos. Samira é nutricionista, uma atuação importante em equipe, em MTN, em equipe multiprofissional de terapia nutricional. Samira é mestranda pela Unifesp, Sim. é mãe e mulher empoderada. Sim. Bem-vinda! Obrigada. Eu quero agradecer o convite. Fico feliz. Eu acho que nem eu consigo dimensionar todas esses, vamos dizer assim, essas características enquanto mulher, né? Uhum. E assim, ouvindo outra pessoa falar, nossa, caramba, eu sou tudo isso. A gente às vezes não dimensiona, né? Gratidão pela sua partilha, a importância não de se achar, mas de se valorizar. Exato. Por isso, recentemente, não, você teve mais um bebezinho, Sim. tá certo? Entendeu? Você é mãe, já tem um rapaz, Exato. ok? E agora você está com um bebezinho, Isso. correto? Está tudo bem com você? Você está feliz? Está serena? Sim, eu acho que a parte do puerpério é aquela parte que mexe Sim. um pouquinho com a gente emocionalmente, então essa foi a parte mais difícil. Agora, não que seja fácil essa parte de um bebê de 8 meses, a Valentina, e eu brinco, né, que eu sou mãe de 2, então são universos diferentes, Valentina, pequenininha, aí 8 meses, e o Saulo de 15. Né? Mas agora estou bem, sim, eu acho que eu já me reorganizei. Eu acho que o fato de eu voltar a trabalhar também, instituir uma rotina, me ajuda mais. Gratidão. Por isso, fala uma coisa para mim, para nós. Quais foram os principais desafios que você enfrentou na alimentação durante a gestação? E como também a sua experiência enquanto nutricionista te ajudou a lidar com esses desafios? Nossa, foram desafios e dificuldades. Quando falam que realmente uma gestação é diferente da outra, de fato é. O do Saulo, eu não tive enjoos, foi uma gestação tranquila, eu comia de tudo e mais um pouco. Da Valentina, eu não sei se também é época do ano, porque o Saulo era mais friozinho e a temperatura mais baixa é confortável para gestante. Né? Ao passo que a Valentina, no auge da gestação, no finalzinho ali, eu já estava em janeiro, que é aquele calor absurdo, então a gente tem essas variações climáticas, isso me atrapalhava bastante. Então, qual que era o desafio? Tentar comer e não passar mal por conta do calor. Então, eu ia criando com a nutrição aí tentando me adequar. Muitas vezes eu não conseguia me hidratar, então eu ia fazendo, vamos dizer assim, tinha dias que eu priorizava a hidratação, porque eu não tolerava hidratar e nutrir. Comer e beber água, ou beber um outro líquido. Não conseguia. No do Saulo era tranquilo, ia normal. Então eu ia me organizando, né? Fazia refeições aí fracionadas, a nutrição me ajudou. Acredito eu que se eu não fosse nutricionista, eu ia ter muita dificuldade. Na assistência no hospital, a gente lida muito com mulheres com hiperemese gravídica. Então, coitadinhas, não param nada, não toleram nada. Então, a gente tem que fazer aquele circuito. O que consegue é o que a gente investe. E eu passei desse lado sofrer isso também. Então, nem sempre eu consegui uma alimentação completa, com todos os nutrientes, volumosa, tinha que ser fracionada, era só um pouquinho, ora aí uma fruta, ora aquela mesma fruta que eu tolerava bem já não ia mais. Então a nutrição me ajudou, eu falei assim, bom, hoje eu vou priorizar a nutrição, porque o líquido é importante, então a gente sabe, né, líquido amniótico, toda essa fluidez que precisa para garantir nutriente indo pro bebê, então a minha preocupação era me hidratar. Hoje eu consegui, tolerei bem, ai que bom. No outro dia, às vezes, a água já não tolerava tanto. Então, eu focava na alimentação. Então, fazer uma alimentação mais fracionada, mastigar com fome. Com fome não, com calma. E era assim que eu ia, um dia de cada vez. Obrigado, Samira, obrigado. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Quais mitos sobre nutrição, alimentação na gestação você gostaria de desmistificar? Então, vamos lá. Tem vários, né? Mas vamos destacar 3.
que eu acho que é importante. O mais conhecido de todos, a gestante não deve comer por dois. Não é o fato de estar grávida. Ah, quem nunca ouviu essa frase, né? Ou não disse para alguém, agora você precisa comer por dois. Não, nós precisamos priorizar qualidade da dieta, que vai entrar para suprir a demanda para a formação do bebê e para nutrir a mãe também. Não necessariamente você precisa comer em demasia, até porque a gente tem que considerar se é uma gestante que já entrou nessa gestação acima do peso, a gente tem que ter um cuidado maior. Né? Essa gestante ela vai ganhar peso mesmo estando acima, então ela deve ser muito melhor acompanhada para que esse ganho também não seja aí responsável por desenvolver um diabetes gestacional durante, né, esse período. Então a gente precisa controlar. Então, a gestante ela não deve comer por dois. É a qualidade, muito bem acompanhado pelo seu obstetra, pelo seu nutricionista. O outro mito também, gestante não pode comer queijo. Então, veja lá, na verdade, a gente precisa pensar em qual queijo. Então, priorizar os queijos brancos, porque esses queijos foram aqueles que foram pasteurizados. Então, tem uma qualidade melhor, a gente garante que não tem carga microbiana que vai ser nociva para o bebê ou para a mãe. Então, os queijos brancos podem sim. Agora, aqueles queijos de fabricação caseiros, queijos artesanais ou queijos produzidos a partir de fungos, esses sim devem ser proibidos, porque existe um risco em potencial para a mãe e para o bebê, por conta de carga mesmo microbiana. Em relação ao chás também, não pode tomar chá de jeito nenhum. Então, o que a gente tem de evidência científica é os chás de ervas realmente a gente tem que evitar. Essa gestante não deve tomar porque não está muito bem estabelecido quais são os riscos, né, de fato, para a mãe e para o bebê. Então a gente sabe que alguns aceleram o metabolismo, eles são mesmo de efeito termogênico, podem provocar talvez um efeito adverso para essa mãe, para esse bebê, hemorragia na gestante, então a gente tem evidências disso. Os chás de frutas, alguns são permitidos, então um chazinho de maracujá, um chá de maçã. Os de ervas a gente deve evitar. Então esses são os mitos aí que a gente deve deixar bem claro de que devemos prestar atenção. Obrigado. E aí, avançando um pouco mais, eu te pergunto, você já introduziu os alimentos complementares para sua filha? Quais foram os primeiros alimentos e como você os preparou? Tá. Então é muito bom a gente deixar claro que até o 6º mês o aleitamento materno exclusivo, é a melhor coisa que o bebê tem. Né? Então, o leite materno oferece tudo aquilo que o bebê precisa em termos de nutrientes. Claro, existem as exceções, então por algum motivo, questão de saúde, essa mãe não pode amamentar, ou de fato houve aí algum desvio de percurso, algo que impede essa mãe de amamentar, a gente opta pelas fórmulas, mas até o 6º mês. A partir daí a gente começa a introdução. A gente brinca de chamar a Valentina, né, minha filha, de Titina. Então a Titina, ela já entrou sim na alimentação, ela é boa, ela puxou a família, come muito bem, mas a gente foi com uma certa parcimônia. Então, a introdução alimentar, a gente começa escolhendo alguns itens, começa-se por frutas, né? Então, aquela fruta mais molinha, uma fruta macia. Hoje, a gente tem algumas técnicas para introduzir e estimular a alimentação, como o BLW. Eu gosto bastante, mas particularmente, acho que haja vista que tem que ter parcimônia. Porque o objetivo da introdução alimentar é que essa criança, a partir do 6º mês, o leite ele passa a ser insuficiente. E os alimentos passam a ser mais protagonistas, porque tem mais nutrientes aí para acompanhar e participar do desenvolvimento, contribuir para o desenvolvimento e crescimento dessa criança, certo? Então, quando a gente fala de introdução alimentar, essa criança precisa comer. E no BLW vai mais para fora do que para dentro. Então, a minha dica, vou colocar uma dica aí, tá? A gente tem que garantir a nutrição dessa criança. Vamos começar, então, a introdução com uma frutinha? Foi o que a gente fez com a Titina? Então escolhe uma fruta, pra gente ver como que ela reage a essa fruta, se vai ter alguma resposta alérgica, algum evento adverso. Deu certo essa fruta? Aí a gente vai incluindo gradativamente.
Voltando para o BLW, essa fruta, o ideal no BLW é dar mesmo o alimento para que a criança sinta, reconheça, né, aquela fase oral, leva tudo à boca. Porém, a minha dica é, primeiro vamos garantir que a criança coma, que entre, né? Porque lembra que esse alimento, ele vai fazer parte ali das refeições dessa criança, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Então, ela precisa ser nutrida, eu preciso garantir que entrou. Então, metade desse alimento a gente oferta mesmo, amassadinho, né, com pedaços para estimular a mastigação. E a outra parte, a outra metade, pensando na banana, aí você dá para a criança fazer o reconhecimento desse alimento. Essa é a minha dica. Então, com a Titina a gente faz assim e dá bem certo, dá bastante certo, né? Então, ela começou dessa forma, e aí a cada dia a gente ia colocando uma fruta, e em 3 dias aí a gente também, além da fruta, os alimentos, as preparações salgadas, que são as papas, né? A gente chama de papas, mas na verdade não tem aquela textura homogênea. É também um legume, um vegetal amassadinho, né? Então, uma abóbora. A gente começou pela abóbora, eu gosto bastante da abóbora. Então, a gente tem mania de tendenciar a criança, né? Então, faz parte da alimentação da Titina, abóbora, batata doce, que é o que eu gosto, mandioquinha, mas a gente também coloca um feijãozinho, um arroz muito bem cozidinho, mas todos esses alimentos foram entrando gradativamente. Por isso, obrigado, porque você, além de responder, complementou, colocando também dicas, tá certo, para uma alimentação, para iniciar a alimentação complementar. Como você organiza a rotina alimentar da sua filha? Olha, eu vou te falar que eu dei sorte. Dei sorte porque como eu tive que me recolocar ao mercado de trabalho, eu voltei da licença maternidade. Então a Titina ela foi para a escolinha. E a escolinha ela já tem uma rotina alimentar instituída, né? É claro que também, né, o fato de ser mãe de um segundo filho me ajudou a experiência, não posso negar. Então, é só seguir o embalo da escolinha. Mas a gente pensar numa mulher que vai voltar a trabalhar e muitas vezes ela não tem uma rede de apoio tão estabelecida, ela vai colocar numa creche, numa escolinha. Outra dica, eu vim cheia de dicas. Eu brinco, tem uma copeira, vou falar o nome dela porque eu tenho um carinho muito grande, a Márcia. E ela usa uma frase que virou bordão, vai falar, a gente que é mãe tem que se ajudar. E é verdade, eu acho que por sororidade, tudo quanto é dica que eu acho que é válida e pode ajudar outra mãe, outra mulher que está na mesma situação que eu, porque não dá, né? Então, aquela mulher que optou por colocar numa escolinha, numa creche, é mais fácil porque a escola ela já tem uma rotina. Tem a hora das refeições, a hora do estímulo, que são as brincadeiras, as atividades, tem a hora da soneca. Então, essa mãe conhecendo muito bem a rotina, seja da creche ou a escolinha, né? É só seguir, né? Porque a criança precisa de rotina. O bebê, por mais que ainda seja um bebê, ele precisa de rotina. Caso essa mãe tenha uma rede de apoio mais estabelecida, aí que o buraco é mais embaixo. Porque, e se ela for mãe de primeira viagem, aí realmente é mais complexo, porque ela vai ter que criar essa rotina, ela não tem uma referência, como eu tive, né? Eu coloquei a Titina na mesma escolinha que o Saulo. E eu tô feliz porque me traz segurança. A maioria das professoras ainda estão depois de 15 anos, você acredita? Então, a minha dica é instituir uma rotina. O horário para alimentar tem que ser sempre os mesmos horários, o horário da soneca, o horário do estímulo da atividade. Se essa mãe tem a opção de ficar com esse bebê, então é criar uma rotina mesmo e todos os dias seguir essa rotina. Por isso, obrigado, você acabou também compartilhando algumas dicas. Você disse, estou cheia de dicas, certo? Aí eu te pergunto, como incentivar as crianças a comer fruta, legumes, verduras? A gente sabe que a criança, né, na primeira infância, isso ali quando ela é um pouquinho maiorzinha, 3 anos é um pouco mais difícil fazer isso. Mas quando a gente começa na introdução alimentar, o segredo é mais simples do que vocês pensam. É comendo. O pai e a mãe têm que ser referência.
né? O pai e a mãe têm que ter em casa hábitos saudáveis genuínos. Então, o seu bebê, ele registra o quê? Imagens, né? Então, se ele estiver sorrindo, ele vai ser um bebê mais sorridente, né? Se você gesticula, se você é alegre, o seu bebê, ele consegue registrar isso. E a alimentação não é diferente. Então, seu bebê precisa estiver comendo uma fruta, o seu prato, por mais que ele não entenda isso, mas ele está vendo. E participar também, tem um cadeirãozinho, todo mundo comendo em família. Isso facilita muito. Gratidão, você já abordou um tema que eu estava pensando em te perguntar, mas você já abordou justamente come a família como um todo, pode de fato participar, influenciar neste cuidado. Aí eu te pergunto, quais dicas você daria para as famílias que querem adotar uma alimentação mais saudável? Então vamos lá. As dicas é realmente observar e trazer para a consciência o quanto aquela casa pode ser obesogênica. O que significa isso? Então, qual é o perfil da casa? Tem mais frutas, né, nessa casa? Então precisa passar a ter, se não tem. A gente bebe bastante água, é observar, né? Aqui, ó, nós estamos com a nossa aguinha aqui. Exatamente, ó, vou até acompanhar. Então a dica é essa. É observar, às vezes aquele ambiente ele é obesogênico, a gente tá numa era de facilidade, onde a gente pode na palma da mão pedir uma comida. E muitas vezes nas opções aí de fast food, de pronta entrega, nem sempre a gente opta pela seleção mais saudável ali. Pelo que tem ali disponível, a gente não escolhe o mais saudável. E olha que tem, que uma vez eu coloquei lá opções saudáveis, aparece se você jogar nesses aplicativos, né? Mas a gente não tem esse hábito. Então a dica é, todo mundo sabe o que deve fazer minimamente. Então é ali, com calma e observando. E aí, às vezes, realmente, Samira, o simples, aquilo que é meio óbvio, pode fazer uma bela diferença, tá certo? Às vezes a gente busca respostas, mas enfim, está próximo. Deixa ver, deixa pesquisar um pouco melhor, deixa ter um pouco mais de abertura e curiosidade. Tudo bem, vamos ver quais opções tem. Mesmo se depois você optar para aquela mesma opção, mas no mínimo você fez isso de uma forma um pouco mais consciente, comparou. Faz sentido? Sim, faz sentido, que é o que a gente chama de escolhas inteligentes. Uhum. Muitas vezes, no ambiente que a gente tá, aí a gente vai ser um pouquinho do assunto, mas se você come fora, às vezes só tem aquela opção. Dentre aquilo, o que é talvez mais próximo do saudável? É trazer Uhum. para a consciência e fazer Uhum. escolhas mesmo. Gratidão, gratidão. E aí, uma pergunta assim: como conciliar a vida moderna, esse estilo de vida frequentemente meio corrido, vamos dizer assim, com uma alimentação nutritiva para as crianças, Samir? Eita, que pergunta difícil! Bom, eu brinco assim, criança tem que ter rotina. E ela precisa ter acesso à alimentação equilibrada, alimentação mais in natura possível, o mais saudável possível dentro de casa, porque fora existe o mundo. Então na escolinha, às vezes o amiguinho vai levar um lanchinho que, epa, esse é um lanchinho mais ultraprocessado, ele vai ter contato. Você não vai poder proibir. Então, em casa, que é um ambiente onde você pode controlar, é ali que a alimentação saudável deve acontecer. A rotina alimentar institui hábitos realmente de comer fruta, o hábito de ter o horário para comer, o horário do almoço, o horário do jantar, os lanchinhos intermediários. Porque fora o céu é o limite. E a gente não vai ter muito controle, faz parte da infância da criança, ela vai ter contato, Uhum. seja com um amiguinho ou numa festinha com doces. Então, realmente, fica aí mais uma dica: controlar ao máximo dentro de casa, né? Mas não que seja taxativo, né? Aquela coisa, não, tem, não precisa ser tão radical.
leveza, Leveza, equilíbrio. equilíbrio. Por isso, com esta leveza, com este equilíbrio, eu agradeço você, Samira, pelas suas colocações, pelas suas partilhas, está certo? Espero que está nos acompanhando tenha gostado, que tudo isso possa ter despertado algumas reflexões. E muitas felicidades, Samira! Muitas obrigada. felicidades!